Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Pai, te adoramos, Senhor. Nós ansiamos pela tua volta, Senhor. Nós cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque o que nós mais ansiamos é estar contigo, é estar na tua presença, é render louvores, é render graças a ti, Jesus. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que oferta e dizima nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado essa obra, Pai. Essa obra é tua, Senhor. Essa obra não é obra de homens, essa obra é uma obra do Senhor. E por isso, Senhor Deus, nós depositamos a nossa confiança em Ti e Te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos se sentar, ficar à vontade e agora nós vamos então ouvir a palavra do Senhor, que Deus ministrou ao meu coração para a gente estar essa noite aprendendo com Ele, amém? Queridos, há um anseio no nosso coração, enquanto pastores dessa casa. Deixa eu só acender a luz aqui. Há um anseio no nosso coração em buscar a vontade de Deus. Tem um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o nosso papel aqui enquanto pastores é proclamar o evangelho para que muitos sejam salvos. Mas não só isso, porque o desejo de Deus é que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. E para isso, nós precisamos de ensino. Nós precisamos ser ensinados na palavra de Deus, para que a gente alcance a verdade. A palavra de Deus diz que a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Amém? Então nós precisamos conhecer a verdade para sermos livres. E o Espírito Santo tem me direcionado então a trazer palavras onde nós vamos fazer um caminho nos princípios do Senhor. Como eu falei na semana passada, muitas vezes a gente ouve muito se falar de princípios, de valores, mas afinal de contas, o que é isso? O que é um princípio? Será que os princípios da minha vida são os princípios da palavra de Deus? Será que o que eu tenho vivido é os princípios de Deus? Então nós vamos, à medida que nós tivermos oportunidade, que Deus nos permitir estarmos aqui, nós vamos estar então aprendendo quais são esses princípios que Deus tem para nós. Como eu falei já aqui antes, nós precisamos entender. Se nós não entendermos, se nós não tivermos revelação, se nós não tivermos clareza da vontade de Deus para nós, nós não vamos desfrutar da vida plena que Jesus conquistou. Nós precisamos buscar, nós precisamos ansiar. Jesus, Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a entender, a ter a revelação da tua vontade para a minha vida. Amém? Então, queridos, no culto passado, eu falei que essa igreja, assim como a igreja primitiva, somos a mesma igreja, somos o corpo de Cristo, amém? Somos aqui, uma parte do corpo, a família Dádiva. E nós nos baseamos aqui nos princípios da oração, da comunhão e do ensino. A oração nós já vivemos hoje aqui nesse culto, ministramos ao Senhor, ministramos um ao outro através da comunhão, do abraço, que você ganhou na porta, na hora aqui da comunhão. E agora nós vamos receber o ensino. Amém? Entendem que é uma linha, que a gente vai aí caminhando e a gente vai começando a entender algumas coisas. Essa noite eu quero falar sobre o princípio da unidade. Isso é fundamental para nós. É um princípio que serve não somente para nós enquanto igreja,
Mas onde você estiver, você pode aplicar isso. Porque princípio não é uma receita. Uma receita de um bolo de chocolate só serve para fazer o bolo de chocolate. Não dá para fazer lasanha com a receita do bolo de chocolate. Certo? Agora, princípio, você aplica em todas as áreas da sua vida. Essa é a diferença. De princípio para receita ou instrução. O princípio que nós vamos aprender hoje aqui diz respeito a nós como corpo de Cristo, diz respeito a nós enquanto marido e mulher, diz respeito a nós enquanto família, diz respeito a nós enquanto comunidade, enquanto funcionário, enquanto empresário, enquanto estudante. Ele se aplica em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então esteja com expectativa aí, não dorme não. Amém? Vamos lá. Abra a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1. Talvez você possa achar que no início essa palavra é uma palavra para casais. Não é. Aguenta aí. Aguenta aí até o final que vocês vão ver que não é palavra para casais. Amém? E tenha paciência comigo. Nós estamos colocando fundamentos. Né? Quem já viu aí uma construção, quando se inicia uma construção, primeiro é feito o quê? O fundamento. E quando está na parte do fundamento, é colocado aqueles tapumes em volta, né? Ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. Porque não é algo bonito de se ver. Às vezes leva tempo também. Então tenham paciência, nós estamos construindo fundamentos. Amém, irmãos? Absorvam, pega esse fundamento aí. Amém? Gênesis 1, a partir do verso 26, diz assim. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém, queridos? Vamos agora avaliar esse texto. Eu sempre gosto de voltar ao princípio. Acho que vocês já viram eu repetir isso aqui várias vezes, né? Em várias das minhas ministrações eu volto a Gênesis. Por quê? Porque Gênesis significa princípio. E quando a gente quer entender algo, nós precisamos voltar ao princípio. Aonde aquilo surgiu, aonde começou, como e por que começou. Então, no princípio, aqui Deus, no verso 26, ele disse assim: façamos. Ué, Deus, ele é um só, não é? E ele disse, façamos. E depois ele disse assim, domine ele. E esse domine ele, na nossa tradução, português, ela é limitada. Mas no hebraico, na tradução em que foi escrita a palavra, dominem ele é dominem eles. Vai pegando aí. Então Deus disse, façamos. Ele não disse, eu vou fazer. Ele disse, façamos. No verso 27, ele diz assim, ó, homem e mulher os criou. No original, não é homem e mulher, é macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. E no verso 28, Deus volta novamente a dizer as palavras
no plural. Ele disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem e dominem. Ele falou tudo no plural. Você já parou para perceber isso? Parou para analisar que Deus, Ele é um, e Ele disse: façamos. Ele criou o homem, depois Ele disse que criou macho e fêmea, e Ele falou as palavras que eles deveriam fazer, as ordens no plural. Então vamos entender tudo isso aqui. O negócio aqui está me sacaneando. Deus, Ele é um único Deus. Mas Ele se divide em três. Ele é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando Deus foi fazer o homem, Ele não disse: eu vou fazer o homem. Ele conversou com a trindade. Ele disse: façamos. Ei, Jesus, Espírito Santo, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Está todo mundo aí? Então, quando Jesus fez o homem, Ele viu que o homem era bom. Tudo que Deus fez, Ele disse: é bom. Tudo que Deus tinha feito, Ele disse que era bom. Mas Deus disse que uma coisa não era boa. Você sabe o que era isso? Se você já leu Gênesis, tem um momento em que Deus vai dizer que uma coisa não é boa. Abra comigo ali no 2º capítulo de Gênesis, no verso 18. Gênesis 2, 18. Vai pegando aí, você vai entender, hein? Esse é um princípio muito importante para as nossas vidas. Gênesis 2, a partir do verso 18, diz assim, ó. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe o auxiliasse e correspondesse. Então o Senhor Deus o fez cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, porque eles se tornarão uma só carne. Uau! Queridos, quando Deus criou o homem, o primeiro homem se chamava Adão. Adão significava uma comunidade. Adão era um ser coletivo. Deus, sendo 3 em 1, quando Ele fez o homem, Ele fez também um ser coletivo, porque Ele fez a imagem e semelhança dele. Porém, quando o homem estava só ele, ele olhava para Deus, Deus olhava para ele, e eles não eram semelhantes. E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Mas Deus permitiu que o homem estivesse por um tempo só, para que ele reconhecesse
a necessidade de ter alguém que lhe correspondesse. Ele viu todos os animais. Todos os animais tinham pares. Todos os animais tinham os seus semelhantes. Mas ele não tinha. Porém, quando eu li lá em Gênesis 1, 27, dizia assim, ó. Macho e fêmea Deus criou. Ou seja, quando Deus criou Adão, a mulher já estava dentro de Adão. Deus criou os dois numa única porção, um ser coletivo. E quando Deus, então, decide tirar a Eva de dentro de Adão, Deus coloca Adão num sono profundo. E ele tira ali uma costela, forma a Eva e traz a Eva para ele. E aí ele olha para ela e diz: ah, agora sim, essa é igual a mim. Essa é osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Ela é diferente de mim, mas é igual a mim. Entende? Ela tinha um formato diferente, mas ela era como ele. Alguém que poderia corresponder. Porque até então ele não tinha ninguém que poderia corresponder a ele. Amém? Vocês estão entendendo? E aí, né, para quem acha que Adão deu nome sozinho para os animais, né, que faz a piadinha aí, que a mulher não estava junto, né, para não dar palpite, né, a gente desmentiu aqui, ó, a Eva estava dentro de Adão. A criatividade da mulher estava dentro de Adão, gente. Estava ali. Só depois Deus tirou ela. Primeiro Adão deu todos os nomes, com a Evinha ali dentro, com a parte feminina ali dentro. Vamos admitir que as mulheres são criativas? São, né? Amém? Algumas mais, outras menos, né? Mas nós somos. E nós estávamos ali. Entenda. Nós somos diferentes, mas somos iguais. Deus nos fez diferentes em atributos, mas somos iguais. Somos imagem e semelhança do nosso Deus. E Deus é uma comunidade. Deus é uma família. Deus é 3 em 1. E a matemática de Deus não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. É 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E daí marido e mulher, quando ele disse assim, por isso, ó, Adão viu que ela era osso, era carne. E aí ele disse, agora sim. E aí Deus falou, por isso, porque eles são semelhantes, vai deixar pai e mãe e vão se unir. E quando eles se unirem, eles vão ser 2? Não, eles vão ser 1. O que é isso? Unidade. Na matemática de Deus, não existe multiplicação, não existe adição, é multiplicação. Deus falou ali, ó, no verso 28, sejam férteis e multipliquem-se. Multiplicar, para que todos sejam um. Amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar aí? Se essa pastora está muito doida. Não é doideira, gente. É a palavra. Até então, Adão, ele dizia, eu vou fazer, porque ele não tinha ninguém com ele. Até que Deus trouxe a Eva. Ele dizia, eu vou dar os nomes, eu vou lavrar a terra, eu vou subjugar. Só que Deus disse assim, subjuguem, dominem, multipliquem-se. Para pensar. Tinha como Adão fazer isso sozinho?
Não tinha. Ele precisava de alguém para fazer todas essas coisas junto com ele. Juntos. Unidade. Juntos. Não eu sozinho, mas nós vamos fazer. Não é eu vou fazer. Um Deus que diz, façamos. Ele não criou filhos, criaturas, para fazer as coisas sozinhos. Se Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, o princípio é o mesmo. Ele não quer que nós façamos a partir do eu, mas é a partir do nós. Que nós façamos. Esse é o princípio da unidade. Esse é o princípio da natureza de Deus. Ele é trino. Ele é três, mas Ele é um. Amém? Então, mesmo que nós tenhamos muitas capacidades, muitas habilidades. Parece que tem pessoas, né, que vieram com mais habilidades, com mais capacidades. Mesmo assim, nós não podemos realizar os propósitos de Deus sozinhos. Adão foi feito à mão ali por Deus, mas ele não pôde subjugar e se multiplicar sozinho. Ele precisou que Deus tirasse de dentro dele a Eva e trouxesse para ele, para que eles pudessem cumprir o propósito ao qual Deus tinha o criado. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Mesmo que nós sejamos muito dotados de capacidades e dons, Deus nos criou para cumprir os propósitos dele em unidade, com outras pessoas. Os sonhos que nós temos, que nós conseguimos realizar sozinhos, são sonhos muito pequenos. Não são os sonhos de Deus. A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Se os sonhos de Deus são maiores que os nossos, quer dizer o quê? O sonho que eu realizo sozinha não é um sonho de Deus. É um sonho meu. É um sonho egoísta. E não é que eu não possa ter um sonho meu, mas é que o princípio da palavra de Deus, do evangelho, da natureza do nosso Deus, não é pensar só em si. É pensar em nós. Amém? Está fazendo sentido para você? Você está conseguindo acompanhar isso? Deus, Ele não nos fez somente para viver. Deus, Ele nos fez para conviver. É para conviver. Você acha mais fácil viver ou conviver? Conviver é desafiador às vezes, né? É difícil conviver. Mas olha só, no verso 25, ali de Gênesis 2, diz assim, ó: homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha? Por que eles estavam nus e não sentiam vergonha? Porque não tinha eu, não tinha meu, não tinha teu. Era tudo nosso. Era nós. Era tudo nosso. Então não tinha competição. Adão e Eva não competiam para ver quem era melhor que quem. Não tinha ali comparação. Nossa, tá saliente. Nossa, ó, eu tô malhando. E tu tá fazendo o quê? Tá só comendo? Não tinha. Não tinha estratégia de, eu vou fazer isso aqui para ser melhor que ele. Não, eu vou fazer isso aqui para ser melhor que ela. Não tinha. Eles estavam nus,
fisicamente, nus nas emoções, nus na alma. Eles não tinham nada para esconder um do outro. Eles não tinham do que se envergonhar. Lembra que eu falei da semana passada? No culto passado, quem estava aqui? Quando nós temos intimidade, quando a luz, a treva não domina. Eles não tinham o que esconder. Por quê? Porque era tudo nosso. Era tudo nós. Não tinha nada que eles faziam para ser melhor do que o outro. Por quê? Porque eles eram um. Então, se eu sou um, eu vou usar o meu exemplo com o Carlinhos. Se eu sou um com ele, eu não posso competir com ele. Porque se eu fizer algo para crescer, ele também vai estar crescendo. Se eu estiver escondendo algo dele, isso vai se voltar contra mim. Porque eu sou uma com ele. Se eu estiver fazendo algo que desonra ele, eu vou estar me desonrando também. Porque eu sou uma com ele. Amém? Estão entendendo? Então, o homem, a mulher e Deus, eles tinham uma intimidade perfeita. Mas aí veio a serpente. A serpente, ela veio com foco e com uma estratégia já bem definida. A serpente, ela tinha como alvo desfazer a unidade. A serpente chegou para Eva e enganou Eva. Eu vou ler ali com vocês, no capítulo 3. No verso 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, meus queridos, presta atenção aqui. A serpente não disse para Eva: me adore. A serpente disse para Eva: se adore. A serpente disse para Eva assim, você não vai morrer. Você vai se tornar como Deus. A Eva, gente, já era igual a Deus. Deus não tinha feito homem e mulher à imagem dele? A Eva já era como Deus. E o que a serpente fez? Enganou a Eva. A Eva ouviu ser como Deus. Acho que vai ser bom. Conhecer o bem e o mal. Nossa, deve ser bom isso para mim. A palavra de Deus diz que ela olhou aquele fruto e achou atraente. Achou desejável. Muitas vezes, nós estamos achando propostas mais atraentes que o propósito. Muitas vezes nós estamos nos enganando com as bandejas que vêm. Olha, você vai ser famosa, você vai ganhar dinheiro fácil, você vai se dar bem aqui, não dá nada, ninguém vai saber, vamos fazer aqui quietinho. Vamos dar esse jeitinho brasileiro, Está amarrado em nome de Jesus. Nossa nação será curada, será transformada, não vai mais existir jeitinho brasileiro. Muitas vezes nós nos enganamos. E a gente culpa a Eva, a gente critica a Eva. Mas e nós? Por que nós nos deixamos levar pelas propostas? Por que nós negociamos? Por que nós trocamos o propósito por propostas, por sugestões, por ganhos fáceis? Por quê? O pecado entrou. Eva cedeu.
e o pecado entrou. E o pecado entrou trazendo a inimizade entre o homem e Deus. O homem e Deus, então, se separaram. Por quê? Porque Deus, Ele não compactua com o pecado, querido. Deus, Ele nos ama, mas Ele não ama o pecado. Quando o pecado entrou a inimizade entre Deus e o homem. E o homem passou a ser egoísta. O homem passou a buscar os seus próprios interesses. Para pensar. Uma criança, um bebezinho, é a coisa mais lindinha, não é? Ai, bebezinho é muito bom. De vez em quando a gente tem vontade de ter mais um, né amor? Mas a gente ganhou um monte agora de filhos. Então a vontade já passou. Criança é a coisa mais lindinha, mais fofinha. Mas não existe ser mais egoísta. Por quê? Porque a natureza dele é pecaminosa. A criança, ela vai chorar, vai gritar até ser suprida. Ela não está nem aí se a mãe está com sono, se a mãe está com fome, se a mãe está com frio, se a mãe está com dor de barriga e precisa ir no banheiro, porque às vezes não dá. Por quê? Porque tem um ser que está berrando, que está dizendo, vem me suprir, eu estou com fome, eu estou molhado, eu estou com frio. Ele não está nem aí. Já viu criança brincando? Né? Muitas vezes ele, não, é meu o brinquedo. E o outro, não, mas é meu, mas eu peguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Mãe, eu cheguei primeiro, eu peguei o brinquedo e o fulano quer. Será que é só a criança que faz isso? Ou será que muitas vezes nós também estamos fazendo e nos comportando como crianças? Estamos também batendo pé, fazendo birra e dizendo, por que não é do meu jeito? Porque se fosse assim, eu faria assim. Se fosse comigo, eu ia fazer desse jeito. Por que não me ouve? Por que não vai? Por que não foi? Muitas vezes, nós estamos como bebês, chorando, gritando. Ficamos no, mas e eu? Mas como assim? E isso por quê, queridos? Porque entrou uma raiz de pecado. E o nosso eu, ele é completamente egoísta. Nesse momento, há pessoas cometendo aborto. Nesse momento, há mulheres sendo violentadas. Por causa de quê? Por causa de um eu. Por causa de um egoísmo. Por causa de alguém que quer se satisfazer. Que está pensando apenas em si e não está pensando no nós. Por que existe divórcios? Porque cada um pensa em si. Por que existe guerras? Porque cada um quer aquilo que é seu direito. Por que existe tantas divisões, tantas brigas, tantas contendas? Porque cada um quer defender o seu direito. Cada um quer lutar por aquilo que acha que é seu. Egoísmo. Natureza do eu. E isso não vem da parte de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um ser que pensa em nós. Amém? Mas a Trindade tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito. Pense isso. Quando falar em Deus, pense Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade tinha um plano.
que era reconciliar o homem com Deus. E ele enviou então, a Trindade conversou e decidiu, bom, Jesus vai descer. Jesus vai encarnar então, como homem. E vai lá viver no meio do povo. E vai ensinar eles. Jesus, ele poderia ter nascido já com 33 anos de idade. Ter ido para a cruz e ter morrido e pronto. E ter feito a obra que definiu, que mudou a história do mundo. Mas não. Ele nasceu bebê. Para quê? Que ele viveu 33 anos para nos ensinar. Lá em Mateus 28, a grande comissão vai dizer o quê? Ide por todo mundo, batizando e ensinando o que vocês aprenderam de mim. O que nós temos aprendido e temos guardado da parte de Jesus Cristo? Jesus, ele veio para nos ensinar. E quando os discípulos perguntaram para ele como deveriam orar, Jesus disse, digam, Pai nosso, pão nosso. Vamos lá, gente, acorda aí, me ajuda a pregar. Ele disse também, perdoa as nossas ofensas, as nossas ofensas. Nossas. Muitas vezes nós estamos querendo só que eu seja perdoado. Mas eu não quero liberar perdão. Mas Jesus, ele perdoou as nossas ofensas. As nossas ofensas. Jesus, ele veio trocar o eu pelo nós. O meu pelo nosso. E como que ele fez isso? Ele se esvaziou da sua glória. Nasceu em forma humana. Viveu sem pecado até o momento da crucificação. Abra comigo ali em Mateus 26. Eu já estou terminando, queridos. Estamos indo para o fim. Eu falei para vocês, tenham paciência. Estamos colocando fundamentos. E se faz necessário nós sermos bem enfáticos em algumas coisas. Porque quando nós queremos viver grandes coisas, uma grande construção, tem fundamentos profundos. Quando você vê um grande prédio, uma grande obra, saiba que a fundação daquele prédio é proporcional ao seu tamanho. Então, se você quer viver grandes coisas na sua vida, se mexa aí nessa cadeira, manda o sono embora e se liga aqui na palavra, amém? Mateus 26, 39, abra ali a sua Bíblia nessa palavra. Você acha que algo poderia separar essa trindade? Você acha que existiria algo que poderia separar o Pai, o Filho e o Espírito? Para pensar. Será que eles já se separaram alguma vez? Será que já rolou uma treta na trindade que separou eles? Mateus 26, 39. Diz assim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus aqui, ele estava no Getsêmani, prestes a ser pego pelos oficiais romanos, para ir então para a sua crucificação. E ali ele vai orar ao Pai, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Queridos, qual era esse cálice? Vocês acham que eram as dores? Vocês acham que era o peso da cruz? Jesus talvez era muito fraquinho
Ele não ia ter força para carregar a cruz? Que eram os cravos, que eram os espinhos? Queridos, os discípulos de Jesus, eles morreram cantando. Estevão, quem está lendo aí Atos, leu o relato de Estevão. Ele morreu apedrejado e dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Os outros discípulos morreram, uns comidos por leões, cantando. Outros foram crucificados de ponta cabeça e estavam cantando. Você acha mesmo que era esse o cálice? Não, queridos. O cálice era o pecado. Jesus sabia que ele receberia sobre si todo o pecado da humanidade. E ele passou a eternidade sendo nós. Ele passou a eternidade sendo um. O Pai, o Filho e o Espírito nunca se separaram. Jesus viveu 33 anos sem pecado, até a sua crucificação. E ele sabia que no momento que ele recebesse todo o pecado, ele se separaria do Pai. Porque Deus não compactua com o pecado. Mateus 27, o verso 46. 27, 46. Diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Ele já não chama mais Deus de Pai. Ele chama Deus de Deus. Porque nesse momento ele estava levando sobre si todo o pecado. E nesse momento ele já não era mais um com o Pai. No verso 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento, Jesus, ele recebeu sobre si todo o nosso pecado. Ele se fez pela primeira vez para que nós, hoje, pudéssemos dizer: Pai nosso. Jesus se fez eu por um momento. Ele tomou o pecado. Ele foi levado à sepultura. Mas o Espírito Santo, o poder de Deus, foi lá e resgatou ele. Amém, irmãos? E ele ressuscitou. E todos nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos e ressuscitamos com ele. Então, se nós morremos, não é mais nós que vivemos, não é mais o eu que vive. Se eu morri com Jesus, não é mais o meu eu que vive, mas Jesus vive em mim. Então não sou mais eu, é nós. Nós estamos em Cristo. Nós estamos sentados nele nas regiões celestiais. Nós. Você entende a profundidade disso, queridos? E o pecado já não pode mais nos separar do amor de Deus.
Ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda a condenação que havia contra nós. O egoísmo que nos dominava já não pode mais nos dominar. Porque nós estamos em Cristo, e se Cristo está em nós, nós não somos mais eu, entende? É nós. Então, eu não sei como é que está a sua vida, se você tem vivido mais por eu, se você tem vivido mais por mim. Importa o eu, importa eu estar confortável, importa eu estar bem, importa a minha vontade. A vontade de Deus é que nós estejamos nele e ele em nós. Antes de Jesus ser crucificado, ele faz uma oração por nós. João, no capítulo 17, João 17, versos 20, Jesus faz aqui 3 orações. Ele ora primeiro por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos e depois ele ora por nós. Nós, os crentes, aqueles que creriam nele, ele ora por nós e ele diz assim, 17, 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém. Queridos, essa é a oração de Jesus. A oração que Jesus fez por mim, por você, por nós. Muitas vezes a gente diz, estamos juntos, da boca para fora. Não estamos. Não estamos. A gente só diz para a pessoa parar de falar, a gente só diz para sair fora da conversa. Mas no fundo a gente não está junto. E a gente não está junto por quê? Porque há egoísmo. Queridos, nós precisamos eliminar do nosso meio toda raiz de pecado, todo egoísmo, toda vaidade, todo o eu, que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Você vai entender que Mateus 18, 20, alguns versículos antes, Jesus está ensinando como perdoar a ofensa de um irmão. E no final, no verso 20, ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vocês entenderam isso? Aonde estiverem 2 ou 3, Deus, nós, imagem e semelhança. Eu sozinha não represento Deus na terra. Você sozinho não representa Deus na terra. Nós representamos Deus na terra. Porque Deus é um Deus coletivo.
Jesus, ele se esvaziou dele mesmo, da sua glória, por amor a nós. Deus, ele não foi egoísta, ele foi altruísta. Ele não pensou nas dores dele. Ele não pensou na dificuldade. Ele pensou em nós. Ele ainda consultou o Pai. Pai, se for possível, não tem outro jeitinho de fazer com que eles sejam um, para passar esse cálice de mim? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E ele foi. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que, sendo filho, ele obedeceu, ele aprendeu a obediência e nos amou até o fim. Foi fiel até o fim. Amém?